Shalom, a paz do Senhor. Olha, hoje eu estou muito feliz porque já concluímos o livro de Cantares, mas hoje em especial a gente vai fazer um panorama profético geral desse livro. É um bônus, né? É algo a mais para concluir, né? Para trazer uma conclusão, já que fomos estudando capítulo a capítulo. Então, agora trazer uma conclusão geral, uma visão, depois que a gente já entendeu muita coisa, eu achei necessário e o Senhor falou muito comigo na leitura, assim, do livro em si, né? Lendo ele direto. Há um tempo atrás, o Senhor foi me dando essa revelação, assim, essa interpretação. E eu quero compartilhar com os irmãos, porque é motivo de muita alegria quando o Espírito Santo fala conosco, quando ele revela a palavra, quando ele traz uma mensagem ao nosso coração. E eu quero que ele traga essa mensagem ao seu coração, uma mensagem de um plano, uma mensagem de esperança, né? Do retorno do nosso Mestre e de todo o plano de salvação que Jesus, né? Que Deus tem para conosco através de Jesus. Então, nessa interpretação, né? Do livro de Cântico dos Cânticos, a gente já viu capítulo a capítulo, símbolo a símbolo, sobre o amor de Deus para conosco e o amor de Deus para a noiva, o amor da noiva para com o noivo. E agora a gente vai olhar de um panorama histórico, profético, olhando esse livro como ele estivesse contando a história para nós, contando os passos e a história da igreja para nós. A história da noiva, a história do plano de Deus. Então, nessa interpretação, a Sulamita de Cantares é a noiva, é Israel. Olha bem esse trecho. Eu sou morena, porém formosa. Então, a gente vê aqui que mostra Israel como um povo com marcas, mas que ainda é um povo escolhido. É formoso aos olhos de Deus, é um povo com marcas e realmente nós vamos ver, né? Um povo que passou por perseguições, um povo que ainda é perseguido, um povo que passa por tem tanta história para contar, né? E, porém, é um povo forte, é um povo escolhido. Então, nós vemos logo no início de Cantares essa retratação, né? De Israel como um povo escolhido, porém com marcas. Aqui ela fala que eu sou morena, ou seja, eu sou queimada do sol, eu tô exposta ao sol, né? Eu fui queimada do sol, mas eu ainda sou bela, ainda sou formosa, ainda sou escolhida. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, e a minha vinha, porém, não guardei. Então aqui, né, o povo que foi escolhido para ter luz, Israel, né, que fala que eu não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, o sol resplandeceu, ele foi o povo que recebeu a luz. Porém, né, os irmãos, os povos vizinhos, as nações de uma mesma descendência, né, que a gente vê Israel ser perseguido pela própria ali descendência, uma divisão ali com o povo de Abraão, né, com os filhos de Abraão. Depois vamos ver, né, outros povos também que são parentes de Israel, né, e que também o perseguem. Então aqui fala que os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, mas a minha vinha, porém, não guardei. Israel foi escolhido para guardar a Torá, né? Recebeu a Torá, recebeu a palavra, recebeu uma aliança, recebeu um chamado. Então ela foi escolhida, uma nação escolhida para guardar algo. Porém, ela não, né, fala aqui, porém a minha vinha não guardei. Ela não se guardou inteiramente, porque guardou tradições, mas não guardou totalmente a sua fé, né? Teve os seus momentos de dificuldades,
de sair do caminho e não guardou a fé como deveria. Podemos entender também que profeticamente a mãe da noiva, que é Israel, a noiva, né? É o que? É a antiga aliança, como a gente já falou até num outro estudo, né? Não me aprofundei porque eu deixei para esse momento. E Israel tinha a missão de guardar essa antiga aliança. Então, a mãe da noiva, quem gerou Israel? Foi uma aliança entre Deus, né? E Abraão ali, que gerando uma aliança, né? Que gerou o povo, a nação de Israel, gerou essa noiva. Então, a mãe de Israel, vamos entender na figura da antiga aliança, né? Da primeira aliança que foi feita entre Deus e o povo. Qual o lírio? Eu vou dando seguimento na leitura e falando, não vou ficar falando os versículos aqui, né? Quem quiser é só ler Cantares, é rápida a leitura, né? Qual o lírio entre os espinhos? Tal é meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Israel, então, mostra aqui a noiva, que é completamente apaixonada por Deus, e o deseja e aguarda o seu Machia, né? Ela deseja sentar, né, debaixo da sua sombra. Como vimos, a sombra, a cruz, né, representa um madeiro, uma árvore que gera sombra para nós. Essa sombra de cobertura, de proteção, que nós, ao entrarmos no Evangelho, ao entrarmos, aceitarmos Cristo, nós nos apropriamos dessa sombra que nos traz a redenção, né? O perdão dos pecados. E também comemos do seu fruto, né? Então Israel, a noiva, é completamente apaixonada por Deus. Ela deseja e aguarda a chegada dele. Então aqui a gente vê isso também. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Sabemos que os olhos de Israel foram fechados para não reconhecerem o Messias. Yeshua, pelo próprio Messias Yeshua, né? Pelo próprio Deus. Então, o próprio Deus cegou Israel para que não enxerguem o Yeshua como seu Messias, para que ele fosse pregado às nações, né? Porque a partir do momento que o povo de Israel não aceitou, os apóstolos, eles se espalharam, eles foram pregar às nações que o aceitaram, né? Algumas nações e o movimento só foi crescendo. Então, nós sabemos que o próprio Senhor tem o seu plano de salvação e que foi necessário que Israel naquele momento não aceitasse Yeshua, Israel, todo o Israel que eu digo, né? Porque grande parte aceitou, grande parte muitos, né, judeus, eles aceitaram, muitos israelitas aceitaram Yeshua. E foram eles que levaram o evangelho, né? Mas uma outra parte não, aquela parte que estava endurecida. E o próprio Deus usou isso como o plano de salvação para que o Yeshua fosse pregado, Jesus fosse pregado às outras nações, porque senão talvez ficaria restrito a Israel, e o plano dele era para todos, judeus, gentios, todos nós, para alcançar a todos da terra. E existe um momento certo que esse amor vai ser despertado. Então aqui ela fala que não desperte, né? Não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Então há um momento certo para esse amor ser despertado.
O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então, aqui depois, né, desse processo aqui de mostrar o amor, de saber, né, que há um tempo certo, e aqui ele vai continuar falando de tempo, de passagem de tempo, do inverno, primavera, né, fala de uma passagem de tempo, das coisas, dos processos que precisam acontecer até que apareçam as flores, né, até que o tempo de cantar chegue, ou seja, todo o momento, toda a história, né, o processo de salvação, né, a história de salvação tem todo um processo e existiu um momento de Yeshua vir, de Jesus vir, e existe também um momento dele retornar. Então esse processo aqui está mostrando a passagem que nós temos que estar atentos e esperar e entender dos tempos do Senhor, né? Depois a ação do Espírito Santo que está sendo feita até que o Messias retorne. Então a gente vai entender isso nessa passagem também, né? O tempo de Deus e a ação do Espírito Santo que está sendo feita até que o Messias retorne. De noite em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Um tempo que Israel passa por trevas e escuridão e não encontra seu amado. Ela está distante de Deus, pois rejeitou o Messias, ela não enxerga. Então nós vemos aqui que Israel passa por vários momentos que se afasta do Senhor, né? Que passa por essa escuridão, que busca o seu amado, mas está em trevas, ela não consegue encontrar. Então nós vemos isso na história em vários momentos, né? Israel vai para cativeiro, Israel é perseguido, então passa por um momento difícil, vários momentos que se afasta do Senhor, que busca e não encontra, porque ela está distante do propósito, está ainda se baseando, né? Precisando da lei e não consegue cumpri-la, não consegue obedecer e vai se afastando cada vez mais dos mandamentos do Senhor e encontra assim uma escuridão, né? Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade. Eu lhes perguntei: vistes aquele a quem ama a minha alma? Então ela passa também pelo tempo de buscar, né? Um tempo de busca intensa. Há sempre um remanescente, há sempre aqueles que estão clamando, há sempre aqueles que estão ainda buscando com o coração sincero, clamando, pedindo a presença do Senhor. Então há sempre aquele ainda que não desiste, que não se corrompe. E aqui a noiva Israel também passa por esse tempo de busca. Muitos estavam ali em cativeiros, muitos passavam por processos, perseguições, e como a gente pode ver em toda a história de Israel, e muitos se mantinham fiéis, se mantinham honestos e fiéis à palavra e ao Senhor. Apartando-me eu um pouco deles, ou seja, de quem? Dos guardas, né? Logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não larguei até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem despertei o meu amor até que queira. Então Israel passa por vários momentos de cativeiro, que se afasta da obediência à Torá, mas em momentos específicos da história ela consegue voltar à casa da mãe, de sua mãe, né, a antiga aliança. A mãe, como mencionamos nesse entendimento, né, que é a antiga aliança, e depois ela vai falar da força desse povo, porque logo em seguida, né, ele segue o versículo dizendo: eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Então ela vai falar da força
do povo de Israel, que mesmo em meio à dificuldade, ela vai passar por um momento de busca e ela vai conseguir retornar à casa de sua mãe, né? Com restaurações que são feitas ali durante a história. E repara que ela fala que ela encontra logo que ela se afasta um pouco dos guardas, né? O guarda ali que tem a função de vigiar é justamente o que seria para unir, né? Proteger, está ali fazendo, trazendo dificuldade, que muitas das vezes a religiosidade, aqueles que deveriam proteger o chamado do Senhor, estão ali trazendo dificuldades para o povo, trazendo pesos, né? Como a gente vê os fariseus, como Jesus falou, colocando fardos pesados que nem mesmo eles conseguiam cumprir, né? Legalismo. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. As filhas de Sião, ou seja, o povo que surgiu de Sião, as mulheres que deram à luz as nações, que aderiram ao seu Deus, e vão ver Jesus sendo coroados pelo Espírito Santo que o gerou. Então ela fala que contemplai, filhas de Sião, contemplai nações, que foi gerada ali em Sião, que foi gerada, esse povo que foi gerado, contemplai o que o Espírito Santo vai fazer, né? Ele vai coroar o rei. Então, aqui fala de um momento vindouro, um momento futuro, né? Também pode estar se referindo a esse momento, né? Que Jesus recebe ali o Espírito Santo antes de ser ali, depois de ser batizado, né? Então, a gente percebe isso aqui nessa passagem. No capítulo 4, Israel é elogiada, mostrando sua força e fertilidade, mostrando que a partir dela iria vir algo que iria frutificar. Olha como no capítulo 4 ela vai ser elogiada. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, o teu falar é agradável e a tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como uma torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Os teus 2 seios são como os 2 filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Então aqui, como a gente já estudou, vai falar de força, vai falar de santidade, vai falar de pureza, vai falar de chamado e vai falar de frutificação, né? Gêmeos das gazelas que produzem, né? Então vai falar de frutificação, que vai, ela é uma fertilidade, né? Então nós vemos a noiva no capítulo 4 aqui já ser mais elogiada. Vamos vendo o processo que de Israel vai vir algo muito bom, de Israel, né? Aqui nessa passagem, nesse panorama que a gente está vendo, né, da história de Israel, da noiva, agora fala de todo o processo que ela passa, mas também agora começa a falar de que dela virá algo muito bom, algo muito fértil, com força, com fertilidade, frutífero. E após elogiar e reconhecer que dela virá um grande rebanho, já encontramos a descrição da morte de Cristo e da cruz, logo em seguida. Como esse livro, ele é muito profético e ele parece até... A gente fica até maravilhado como tudo segue realmente conforme a história. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Aí você vai me falar, mas o que isso tem a ver com Jesus, né? Como a gente já estudou antes, agora entendendo os símbolos, a gente vai entender do que está tratando aqui. E ao monte da mirra e ao outeiro do incenso vai falar da morte de Cristo. Monte da mirra, né? A mirra é uma resina aromática produzida por várias árvores. É muito cara e utilizada para a fabricação de perfumes na santa unção
do óleo para queimar incenso e na preparação de um corpo para um funeral. Tem um sabor amargo. Os 3 reis sábios trouxeram mirra no nascimento de Yeshua como um símbolo profético de sua morte. Essas essências sempre estiveram ligadas à purificação. Então, aqui logo depois de falar que ela é a noiva Israel, é linda, é frutífera, é forte, vai vir o fruto, né? O melhor fruto, que é Jesus, e é a morte dele, né? Que vai vir de Israel, a nossa salvação. Então, essa passagem vem logo em seguida falando do Monte da Mirra, né? O incenso já fala da oração, Monte da Mirra e ao outeiro do incenso. Então fala que no tempo certo, antes de anoitecer, né? Até que refresque o dia e fujam as sombras, ou seja, antes que escureça. Antes de anoitecer, antes que a terra seja só trevas, dela viria aquele que enfrentaria a morte para que subisse o incenso, o cheiro suave de Cristo. E aí sim, a partir daí, suba as orações de todos nós. Então, antes de anoitecer, vai vir, né, aquele que de Israel vai vir, aquele que vai fazer com que nossas orações subam como incenso, não mais precisando do templo, do véu que tem uma, né, a gente precisava de um intermédio, agora não mais, agora as orações sobem como incenso direto ao trono do Pai através de Cristo. Veja que somente após isso vem a fala que nela não há manchas, a partir da purificação da cruz. Olha que interessantíssimo. Depois que ele fala do Monte da Mirra, ou seja, da cruz, ele vai falar logo em seguida: tu és toda formosa, meu amor, em ti não há manchas. Então, logo após a cruz, vem a purificação através de Cristo, vem a limpeza através do sangue de Cristo. E no versículo 8, logo em seguida: vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha, desde o cume de Amana, desde o cume de Seni e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Então é a partir da cruz. Ele chama Israel para enfrentar, os desafios. Vemos os apóstolos, então, né? Os apóstolos que são o povo de Israel, né? Jesus é um israelita, um judeu, né? Da tribo de Judá, e vemos os outros apóstolos todos enfrentando todo tipo de desafio, lutas e perseguições ali, logo à morte de Jesus, para levar o evangelho. Então essa passagem é muito específica. Vem a cruz, vem, né? Primeiro elogia, fala que de Israel vai vir algo muito bom, frutífero. Aí vem a cruz, vem Jesus, e logo assim ele ela é limpa, né? Fala que em ti não há manchas, então Israel é limpa. E logo em seguida ela é desafiada para ir enfrentar desde os covis dos leões, os montes, os leopardos, os desafios, as perseguições para levar esse evangelho de Cristo. E agora então se estabelece a nova aliança. Veja, somente agora, depois da cruz, ela é santificada e é chamada de quê? De esposa. A partir daí ela começa a ser chamada de esposa no livro. É muito, muito perfeito, muito interessante. Já no capítulo seguinte, favos de mel manam de seus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Então ele começa a falar agora, depois da cruz, depois de estabelecida ela como noiva, uma nova aliança, né? Lembra, noiva, aliança, antiga aliança com Abraão, foi feita uma aliança entre Abraão, a Torá, depois com Moisés ali, e a primeira aliança, e agora então nós temos uma outra aliança sendo formada, e agora ela é esposa. E então começa o seu ministério junto com ele, o ministério, né,
o mesmo propósito, estando ao lado dele para a noiva de Cristo, né, que tem o seu ministério. Ai, gente, perdi a palavra aqui, mas eu vou lembrar. Então, vamos seguindo. O nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Então, vai falar aqui da diversidade do chamado da noiva, dos seus ministérios, como a gente já viu nos estudos, né? Cada parte, cada especiaria dessa fala de um propósito, de uma função, de um chamado, né? A canela serve para uma coisa, o açafrão para outra, o nardo para outra, a aloés para outra. Então vai falar do ministério diverso do Senhor, da noiva de Cristo, que é um ministério que tem diversidade de chamados, né? Então, ela determina no capítulo 4, dando muitos frutos. Ela termina, perdão, no capítulo 4, dando muitos frutos. A primeira grande colheita após a morte de Cristo, muitas almas rendidas e o evangelho sendo pregado, lembrando que tudo começou pelos israelitas. Então, a gente não pode se esquecer que Israel e o povo de Israel que começou a pregar o evangelho de Cristo, que expandiu esse evangelho. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se destilem os seus aromas. Entre o meu amado no jardim e coma dos seus frutos excelentes. Então, aqui a gente vê ela já começa a frutificar, a dar os seus frutos para o seu amado. A noiva agora com o mesmo propósito, na mesma caminhada. Gente, perdi a palavra que fala que você está lado a lado com a pessoa, né? Então ela nesse mesmo propósito, na mesma caminhada, no mesmo chamado, ela vai então em submissão, né? Agora que eu lembrei, na mesma missão, né? Na mesma missão que Cristo, ela vai então começar o seu chamado, os ministérios vão aflorar e aí ela vai começar a dar frutos excelentes para esse amado. Todo o processo sendo nitidamente desvendado aqui aos nossos olhos através do livro de Cantares. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Parte de Israel não encontrou mais o seu amado. O povo que pregava o evangelho foi perseguido pelos guardas. Ou seja, quem deveria dar proteção foi quem espancou e tirou a cobertura, o manto. Então aquele povo, né? O povo ali que das sinagogas, do templo, né? Os mestres da palavra da Torá, muitos não aceitaram, aceitaram Yeshua, nem aceitaram os seus seguidores e começaram a persegui-los. Aqueles que deveriam proteger, eles perseguiram, né? E os próprios israelitas do templo que perseguiram os nazarenos, eles eram chamados na época dos nazarenos, Netzarim, que criam e seguiam Jesus e faziam parte desse mesmo povo. Eles eram judeus também, eles eram desse mesmo povo, porém, eles eram perseguidos por acreditar no Deus único, porém acreditar em Cristo, né? Então, eles foram perseguidos. Porém, a partir dali foi feita uma divisão que tirou essa cobertura. Eles não podiam se declarar mais judeus, eles não podiam mais, né, declarar sua fé em Cristo perante, né, o povo, né? Eles foram excluídos, expulsos das sinagogas. Então, muitos, né, sabe que depois em outros tempos também, durante guerras, né, as pessoas, os judeus, eles tiveram até que abandonar a fé, né, ou mentir, né, fingir que deixaram
até se converter ao catolicismo, né? Teve tudo isso na guerra também. E todo esse tempo teve essas situações onde o povo foi perseguido pela crença em Jesus. E também os judeus, que mesmo que não criam, também foram perseguidos, né, durante todo o tempo. Então a noiva está sendo perseguida, Israel está sendo perseguido durante todo o tempo. E houve então essa divisão, judeus, gentios, judeus que criam em Yeshua, e foi feita uma divisão, mas sempre fica o remanescente, né? Então, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Então, Israel está esperando seu amor, ela não consegue ainda encontrá-lo e por isso está doente de amor. Então, Israel está doente, por quê? Porque ela não consegue encontrar Yeshua, ela não consegue ainda encontrar Jesus como seu Messias, a quem ela ama, a quem ela aguarda, a quem ela espera, né? A promessa desse povo, esse povo ama a Deus e ele aguarda o seu Messias. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado para que o busquemos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Então ela ainda está procurando, mas sabe onde ele está, sabe qual é a sua missão. Ele está colhendo, ele está no jardim, ele está trabalhando, está no tempo de colher a santidade, os lírios, né? Ele está trabalhando em algo. E agora outras nações começam a se interessar por ele também, querem encontrar junto com ela, unindo-se a ela nessa busca. Então veja que agora, a partir disso daí, outros começam a se interessar. Para onde o teu amado foi? Para onde se retirou? Eu quero buscar contigo. Então esse ministério da noiva de Israel, ele é dividido. Outras pessoas agora se interessaram por esse amado e vão procurar junto com Israel, junto com a noiva. Então, a gente vê claramente ali os gentios tomando essa posição de buscar ao amado. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe. É a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-nas as filhas e chamaram-na bem-aventuradas. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Então, muitos são as nações e os povos, mas Israel é a primeira a escolhida. Ela tem a força e é vista e reconhecida por todos. Veja que é uma nação e cultura forte, que até os dias de hoje é forte, que sofreu tanta perseguição e se restabeleceu e tem tanto respeito até hoje. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te vejamos. Por que olhais para a Sulamita como quem olha para as fileiras dos exércitos, de 2 exércitos? Então, ela precisa voltar e ser vista. Israel deixou de ser nação e a gente vê na história que ela só conseguiu voltar em meados de 1948, quando o povo de Israel, espalhado por todo o mundo, começou a retornar. Então, ela tem que voltar também. Há um clamor para que ela volte. Então, a gente vê esse processo na história também, que Israel ela é espalhada, o povo é espalhado também, juntamente, né, plano do Senhor para que esse povo se espalhe na terra, para que essa semente se espalhe, para que a palavra de Deus se espalhe com eles, e esse povo é espalhado. E agora, volta, volta, ó Sulamita, volta para que nós te vejamos. No capítulo 7, a noiva está dentro da sua identidade, é destacada como linda e frutífera novamente, saindo... Perdão, pulei uma parte aqui. Volta, volta ao Sulamita, né? Então aqui a gente vê que ela não é mais, nesse momento ela não é chamada de noiva. Aqui ela é retratada como Sulamita novamente, ou seja, uma moça sofrida, queimada de sol, não ainda na sua plenitude da sua identidade, pois ainda está dividida, Israel e gentios.
Por que olhais para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos, ou seja, uma divisão? Então a gente vê ela sendo novamente retratada como um povo dividido, nesse momento que ela está espalhada, ela está dividida, ela está ali e ela precisa voltar. Então a gente vê esse processo na história também de Israel voltando a ser nação. No capítulo 7, a noiva, dentro de sua identidade, é destacada como linda e frutífera novamente, saindo e vendo os frutos e guardando-os para ele. Então, olha no capítulo 7. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, se já brotaram os romanzeiros. Ali te darei os meus amores. As mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas a todo o gênero de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti. Então, no capítulo 8, a gente vai ver uma reflexão da noiva, um panorama. Lembrando que Israel é a raiz da noiva, né? Ela é a noiva, porém nós somos enxertados nessa noiva. Então, esses frutos também diz respeito aos gentios. Esses frutos aqui já estão, porque através de Cristo, né? Após Cristo já há uma junção espiritual, porque no mundo físico muito se dividiu, muito ficou dividido indo, mas no mundo espiritual há uma só noiva e há um só povo, né? Através dessa união da raiz e dos galhos que a gente vai ver logo à frente. Ah, quem me dera que foras como meu irmão, que mamou nos seios de minha mãe. Quando te encontrasse lá fora, beijar-te-ia e não me desprezariam. Israel então quer reconhecer Jesus sem ser desprezada. Ela fala: quem me dera que foras meu irmão, para eu te beijar sem me desprezarem. Ela quer reconhecer Yeshua, mas não quer ser desprezada. Já estamos vendo movimentos de muitos judeus aceitando Yeshua como seu Messias, mas sabemos que ainda há uma resistência, que ainda há o antissemitismo, que ainda o povo também judeu não entende ou não aceita o Messias, uma parte, né? E não aceita os que aceitam a Jesus, né? Como Messias. Então ela quer parte, né? Quer ser reconhecida, mas também não quer reconhecer Yeshua, mas sem ser desprezada, porque ela quer que ele seja seu irmão. Ela quer introduzir na antiga aliança a presença do noivo. Ela quer mostrar para todos de sua família da antiga aliança o cumprimento profético daquilo que eles conhecem, a lei. Então, os convertidos em Yeshua, eles querem trazer essa junção da antiga aliança com a nova, mostrando que uma complementa a outra, que é tudo está interligado, que é tudo um plano só de salvação. E então aqui a gente vê esse processo de restauração, né, da junção das duas alianças ali, para mostrar, né, um povo que tem a Torá e que tem Jesus, tem tudo, né, tá completo. Israel tem a lei, dela conhece com profundidade e domínio. Os gentios têm a Yeshua, dele experimentam e seguem conhecê-lo. É necessário unir o conhecimento da antiga aliança com a nova, unindo esses dois povos para alcançar a plenitude da noiva, a restauração completa. Amém. Veja, temos uma irmã pequena, olha que interessante. Temos uma irmã pequena, são gentios, que ainda não tem seio. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? A irmã mais nova precisa da mais velha, precisa dessa experiência e conhecimento que ela carrega. A Torá, a antiga aliança, o povo de Deus que tem fé, né, que tem uma experiência, que tem a raiz. Estamos enxertados na raiz que é Israel. Precisamos dessas raízes fortes, desse povo que suportou tanto. O nosso Deus é o mesmo. De Israel veio os Messias, os escritos, os profetas, as leis, a Torá.
Nós somos os galhos, os ramos, né, que fomos enxertados e que frutifica através de quê? Da raiz, do que fornece o alimento. A raiz que capta o alimento do solo, puxa, distribui para os galhos frutificar. Nós somos os galhos que frutifica através da raiz que fornece alimento, sustentação e força, que mantém de pé através dessa fé, desse povo que pregou um Deus único, que se manteve de pé até hoje com a fé em um único Deus. Essa fé foi preservada e levada a todos nós, porque um povo que tinha um único Deus na época era algo estranho, era algo incomum. Todos tinham politeísmo, né? Criam em vários deuses. Então, quem dissipou, quem pregou esse único Deus nessa terra toda foi este povo que manteve e que foi um povo forte, perseguido, que lutou, sofreu. Então, nós não podemos desprezar, nós temos que entender que somos parte dele, que somos enxertados, pertencentes a essa força, a esse povo, que precisamos unir as nossas forças. Não dividir, né? Um povo dividido é um povo fácil de ser conquistado, mas um povo unido é um povo forte, que prevalece em meio às filosofias e tendências do mundo que tenta nos manipular o tempo todo. Vejamos lá em Romanos 11:16, a confirmação do que estamos falando. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, a raiz é a oliveira. Nós somos galhos de zambujeiros, né? E fomos enxertados ali. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O ramo original foi quebrado para que eu, que sou da oliveira brava lá, fosse enxertado ali. Os gentios, né? Dirás, pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade, porque eles foram incrédulos, eles foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também? Ou seja, não podemos ficar nos vangloriando por sermos gentios, por sermos aceitados a Jesus e o povo de Israel. Não, se ele não poupou nem os ramos naturais, porque foram incrédulos, que me dirá nós? Então nós não podemos, o que nos mantém de pé é a fé. Judeus e gentios, é a fé em Cristo. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, que não acordeis nem despertei o meu amor até que queira. Israel então terá o seu tempo de reconhecer e abrir os olhos. Não podemos julgá-los, pois o próprio Deus os cegou para que nós fôssemos alcançados. Porque lá, seguimos aí em Romanos, porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira, ou seja, Israel, o povo, ele pode ser enxertado, aquele povo que não crê em Jesus, aceitando a Jesus pela fé, ele pode ser enxertado, ele é natural, a raiz é dele mesmo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos,
que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o endurecimento de Israel veio em parte, né? Não completamente, mas em parte, para que isso fosse expandido, para que todo o Israel, todos os gentios sejam encontrados, né? Haja entrado nessa aliança. E assim todo Israel também será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, será santificado. Então, alguns ramos, ou seja, judeus, foram quebrados, e ramos bravos gentios foram enxertados na mesma oliveira. Os novos ramos não têm direito de se orgulhar, pois eles dependem da raiz, e não vice-versa. O fato de serem enxertados não sugere algum mérito dos gentios e não os coloca acima dos judeus. A diferença é questão de fé, não de mérito. Alguns judeus foram quebrados por falta de fé e alguns gentios foram enxertados por causa da fé. Para ficar na oliveira, os gentios teriam que manter o seu temor de Deus. Ele não poupou os judeus incrédulos e rejeitará também os gentios se eles se tornarem incrédulos. Então, no final, o que prevalece é a fé. Um só povo unido pela fé em Cristo Jesus. Paulo ainda combate ao orgulho dos gentios, mostrando que a incredulidade dos judeus abriu a porta para eles. Assim, todo Israel será salvo. Então, foi a incredulidade dos judeus que nos deu a oportunidade de entrarmos aí nessa, sermos enxertados. Então, não podemos nos vangloriar disso. A salvação dos judeus seria possível nos mesmos termos da salvação dos gentios. Aqueles que deixaram a sua desobediência e confiaram na miséria de Deus serão, na misericórdia de Deus serão salvos. Então, não somos, lá em 2 Coríntios 13, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, o que faz esse véu cair da visão de Israel é Cristo, é quando eles começam a enxergar Cristo. Não que a lei seja descartável, mas é porque ela precisa ser lida através de Cristo. Mas se o evangelho, 2 Coríntios 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, para que os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era, que é o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás aproveitou e cegou o entendimento daqueles que são incrédulos, daqueles, né, que estão nas trevas. Eles não vão ver a glória de Cristo, eles não vão conseguir enxergar o evangelho de Cristo. Cada dia mais se afastam, enquanto mais, né, no pecado, né, aquele que é sujo, suje-se mais, e aquele que é santo, santifique-se ainda mais, como diz a palavra. A salvação vem pela fé e pela graça. Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles.
Assim também, estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então tá falando aqui justamente isso, né? Porque eles foram desobedientes, a gente recebeu a chance e agora eles também terão a chance. Também receberão misericórdia, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oh, glória! Então é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não devemos nos gloriar de nada, porque tudo vem dele e é para ele. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, continuando lá em Cantares. Ó tu, finalizando, que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas. Israel também quer ouvir a voz e clama pela volta do seu amado. Então ela pede, eu também quero ouvi-la. Os outros, os gentios, os companheiros estão atentos para ouvir tua voz. Ei, eu também quero ouvir. Faze-me, pois, ouvi-la. Né? Então tá lá em Cânticos 13, finalizando, Israel pedindo para ouvir essa voz e chamando, vem depressa, amado meu. Israel também quer que a volta, né? Israel também aguarda e espera. Então, em Romanos 10, para fechar, entendemos que Israel está esperando para ouvir a voz também. O povo que ainda não se rendeu, o povo que ainda precisa reconhecer Yeshua está esperando para ouvir essa voz. E quem vai clamar, quem vai levar essa voz? Aqueles que já têm Yeshua, aqueles que já têm Jesus, tem que causar ciúmes a Israel. Israel tem que olhar para o nosso Cristo, para o nosso Jesus, reconhecer que Ele é o Messias. E através de quê? Através da nossa mudança, através do nosso testemunho, através do nosso evangelho, levando o amor dele, é que Israel vai entender e reconhecer Jesus. Então eles também querem ouvir essa voz e nós somos os irmãos que também vamos amar o nosso irmão mais velho e levar essa palavra. De sorte, Romanos 10, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então que sejamos o povo que leva a palavra do Senhor. Um ótimo final de semana para vocês, que esse estudo tenha sido assim enriquecedor no entendimento e foi maravilhoso estar com vocês nesse estudo e até mais. Tchau, tchau.